Olá, queria falar um pouquinho sobre o medo. Quem já não teve, já não sentiu, já não expressou, já não tentou escapar da sensação do sentimento de medo, sentir medo, ter medo. De onde vem o medo? Por que nós temos medo? Todos nós temos algum medo, mesmo que a gente não queira falar, admitir, em algum momento a gente já sentiu ou tem. Se nós tivéssemos que tratar o medo, a gente teria que pensar alopaticamente de dar um remédio anti-medo, sendo que a gente poderia apenas pensar que quem tem medo é porque não tem coragem. De repente, se eu conseguir trabalhar a coragem, eu posso me aliviar do medo. É aquilo que as pessoas pensam, que a gente tem que agir em cima de um sintoma, sendo que eu posso agir em torno de um complemento. Eu falei num outro vídeo sobre a dualidade, falei sobre a polaridade. Nós sempre temos um complemento, né? Um positivo e um negativo, direita e esquerda. Em tratamento em floral, em terapia floral, eu quero deixar claro que a gente não tem que somente investigar o medo, a gente até pode fazer isso, né? Quando se faz junto com o tratamento de florais especificamente, a gente entra num ponto mais analítico, análise, separar os pontos, quer dizer, eu vou, como se eu fosse despedaçar, como se eu fosse separar pedaços daquela pessoa para que ela mesma pudesse olhar. É como se eu desmontasse aquela pessoa junto com ela mesma, colocasse numa toalha, num chão, e a pessoa se olha para ver assim, quem sou eu? Eu sou esses pedaços, que de repente a pessoa não tinha nem consciência daquilo. Numa sequência, a gente vai fazer, e não pode esquecer, que é reagrupar isso. Né? Porque as pessoas pensam em análise só no sentido de separar, de partir. Quer dizer, se eu desmontar algo, eu tenho que montar aquilo. Quando eu falo eu montar, eu não digo eu, terapeuta, ter que montar para a pessoa que está à minha frente. É fazermos juntos. É como um bebê que não tem noção, quando ele crescer um pouquinho mais, vai enxergar um quebra-cabeça, ele pode fazer um com 4 peças. Mas talvez quando ficar maior, até pode fazer um de 150 peças. Agora pode ser que tenham pessoas que jamais vão conseguir fazer um quebra-cabeça de 1.500 peças. Então vai dar possibilidade de cada um também. Mas o importante é a gente pensar no todo. Nós temos que saber que se temos isso, também temos isso. Nós temos o lado esquerdo, temos que ter o direito. Eu posso não enxergar, mas tem que saber que tem. Então, se eu tenho medo, eu tenho que ter coragem. Óbvio. Agora, como desenvolver a coragem? De que maneira acessar isso? De que maneira eu lidar com os meus temores, com a sensação da minha incompetência, com a sensação de não me permitir errar, com a sensação de ser cobrado pelos outros. Eu sei que eu não posso dizer o seguinte, olha, vá adiante e tenha confiança no que estás fazendo, porque não é apenas dizer isso, mas toda uma caminhada que se faz, se busca isso. Quando a gente é autêntico no que a gente pensa, no que a gente faz, no que a gente não tem erro. O problema é quando a gente mente pra gente mesmo. Esse é o maior problema. Porque quando eu minto, para manter aquela mentira, eu sou obrigado a me convencer daquilo, a inventar uma outra mentira, e daqui a pouco eu já não sei mais se é verdade ou se é mentira, e eu acabo enrolado em torno daquilo, e eu tô com uma máscara. Estou com uma máscara que pode se chamar de persona, personalidade, personagem, que não sou nem eu. Então, por detrás daquilo existe alguém, existe algo, existe alma. E a alma não tem sexo, não tem idade, não tem nada disso. A alma é uma expressão divina, talvez, energética, e cada um define como quiser, mas a alma não tem máscara, nem sexo, nem idade, nem nada disso. Então, de qualquer maneira,
Eu não quero dizer que sempre vai se ter que trabalhar assim, porque quando uma pessoa está extremamente ansiosa, não consegue entrar no avião, está numa crise de pânico, sim, a gente tem que resolver aquele pânico naquele momento, naquela hora. E isso tem remédios para isso, tem alopatia, tem alguns florais que até ajudam, mas eu não vou me convencer de que somente tirar o sintoma eu estou resolvendo o problema daquela pessoa, ou estou ajudando ela a resolver o problema. Vamos sempre um pouquinho mais a fundo. Tirar sintoma nem sempre é resolver o problema. A gente se questiona assim, o que é a verdadeira cura. Se é só tirar o sintoma, então a alopatia resolve sempre. Agora, quando não resolve sempre, a gente tem que pensar que outras alternativas a gente teria. E aí eu acho que a terapia floral. E uma última dica, assim, ó, floral, desculpa, floral, a gente podendo fazer uma boa avaliação, na minha opinião, como terapeuta floral, quanto menos florais se der, melhor. Eu tenho a impressão de que nós temos um acesso mais forte, uma quantidade menor de floral. Então, se eu identifico um tipo de floral, que aquela pessoa é um determinado tipo, eu prefiro usar um floral por vez, depois trocar. Nós temos 38 florais, quer dizer, se não importasse a quantidade, eu poderia pegar uma fórmula, botar os 38 e qualquer que fosse o caso eu entrego, ó, tá aqui. Não, a gente tem que tentar identificar. Eu tento usar no máximo aquilo que se diz de 6 florais, mas eu tenho colegas respeitadíssimos, pessoas que eu admiro muito mesmo, que usam 10 florais. Eu respeito, eu não posso determinar o que é certo e errado. Na minha experiência, eu prefiro usar quanto menos florais eu acho melhor. Então, se eu puder, eu uso um, dois, três, quatro. O quinto eu já tento tirar, mas é uma impressão que eu tenho. Então, quanto mais puro ficar aquilo ali, melhor. É isso.